Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, aceitou o recurso de um dos acusados pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ali na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, em 2022. Eu quero chamar o Bruno Pinheiro, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Ô Bruno, o que muda no julgamento depois dessa decisão? Conta tudo para a gente agora, bem-vindo. Justamente que o irmão de Amarildo, que é acusado como também autor do crime, ele não será encaminhado para o júri. Esse foi o entendimento então, e durante esse júri teve, por falta de provas, a Justiça Federal rejeitou a acusação contra um dos acusados de matar o jornalista e também o indigenista. Ele é irmão de Amarildo, que é justamente o Ozenei da Costa de Oliveira. Nesta terça-feira, os desembargadores entenderam que há sim muitos documentos, muitas provas contra Amarildo e Jefferson e não contra Ozenei. Diante disso, o que o advogado Lucas Sá espera é que o seu cliente, o irmão de Amarildo, seja liberado já nos próximos dias para ficar em casa, ser convertido numa prisão domiciliar. De acordo com o advogado Lucas Sá, Ozenei está também com a saúde muito debilitada, tem um comprometimento ali com sangramento, inclusive dentro, naquela cela onde ele está detido, e não será levado para o júri popular, assim como Amarildo e também o outro, que é o Jefferson. Nós chegamos a conversar hoje um pouco mais cedo, numa entrevista exclusiva com esse advogado, Lucas Sá, que contou um pouco mais como foi esse resultado de ontem e o que estava sendo colocado sobre o seu cliente, o Ozenei Oliveira, irmão de Amarildo, sobre o envolvimento na morte dos dois, justamente nesta região em 2022, quando realizava uma fiscalização numa região de área indígena. Vamos ouvir o advogado Lucas Sá. Porque o TRF realmente desceu às minúcias do caso, analisou tudo que o Ministério Público havia apresentado e demonstrou ali que realmente o Ozenei não teve participação nos fatos, o Ozenei chegou depois, o Ozenei era fiscal dos lagos, o Ozenei não tem problema nenhum com questão de pesca ilegal. Os próprios depoimentos das testemunhas de acusação apontam que o Ozenei não tinha problema nenhum com o Bruno. Então, ficou bem evidente que o Ozenei realmente não tinha nenhuma participação e não tinha nem para que ter participado de nenhuma questão. Uma outra informação, Evandro, que os dois acusados vão a júri popular, não tem uma data, isso é esperado já no ano que vem, em 2025. Eles respondem pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Mesmo com esse resultado, retirando Ozenei de ser encaminhado para o júri, e sobre essa acusação, ele ainda não foi liberado, e os advogados esperam que isso aconteça nos próximos dias. Esse caso teve muita repercussão e segue repercutindo também, inclusive agora no judiciário. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? Bom trabalho para você. Quero então fazer um giro aqui para entender de vocês o início do desfecho envolvendo esse caso de Bruno e Dom, hein, seu Fábio Piperno? É claro que alguém tem que ser punido. Foram brutalmente assassinadas Exatamente. Duas pessoas. Se esse cidadão não tem culpa, né, como diz a sua defesa, bom, a defesa diz claro. O óbvio, né, o meu cliente é inocente, que alguém seja punido, seja o irmão dele, o amigo do irmão, mas o fato é que esse crime foi mais uma vergonha que o Brasil mostrou ao mundo, e isso não pode, de forma alguma, passar de forma impune. E veja, a gente está falando de uma região de pesca ilegal, como disse o advogado, pesca ilegal, garimpo ilegal, grilagem de terra, contrabando, quer dizer, tem de tudo. Então não é possível que ninguém seja punido nunca, né? Quer dizer, o Brasil tem que dar melhores respostas. Fala, Segre. O que me chama a atenção é que os três acusados estão tentando fugir do júri popular. Exatamente. É estranho isso, porque o júri popular está feito para crimes, homicídios dolosos ou culposos, inclusive em grau de tentativa, dolosos, não culposos, dolosos. Uhum. E aí você observa que essa celeridade que pode dar um júri popular, por algum motivo, os acusados não querem entrar. Agora, fiquei pensando com o que mencionava
Piperno, em relação a que essa região tem pesca ilegal, garimpo ilegal, ocupação ilegal, cadê o Estado? Porque se todo mundo sabe que aí é ilegal um monte de coisas, por que o Estado não aparece? Não tem a ver com o homicídio, isso deve ser penalizado com certeza absoluta, mas não seria melhor que o Estado aparecesse para que não tenha tanta ilegal? Fala, Gani. Bárbaro, isso tem que ser evidentemente apurado, aliás, já foi apurado, agora vai a júri, mas acho que o Segré tocou num ponto essencial, ali representa a terra de ninguém, né? Não há Estado, então você tem conflitos ligados a garimpo ilegal, a pesca ilegal, ao próprio MST, então o que precisa é de uma atuação mais forte das forças policiais e da própria justiça. Arremate, seu Zé. Pois é, né? É um crime bárbaro, né? Numa região conflagrada, onde seria muito comum. Talvez os responsáveis só foram identificados e vão, sim, ser punidos exatamente pelas pessoas envolvidas. Uma repercussão internacional. Esses detalhes aí de quem estava com quem, isso aparece durante o processo. Não adianta. O irmão, né, do autor, ele chegou depois, não estava exatamente envolvido ali no momento do crime, mas pode ter conhecimento do que estava acontecendo, acobertou, e precisa apurar a participação de cada um. O sistema de júri popular, ele é perfeito, né? Ele é usado dos países mais democráticos do mundo, todos usam exatamente esse sistema, que é o povo que julga, né? Quando o cidadão comum vira juiz. O júri popular é isso. O juiz apenas coordena o processo, ouve as testemunhas, Ministério Público, e quem condena ou não é o júri popular, ou seja, são os jurados escolhidos ali na sociedade. E lá é colocado a situação fática, como aconteceu, né? Em alguns casos são desaforados exatamente por possibilidade de interferência de alguém que seja muito poderoso, que possa perseguir as pessoas que vão julgar. Eu defendo esse tipo de processo e de julgamento para esses casos. Nesse caso específico, é preciso que a justiça seja rápida e apresente resultados para evitar crimes futuros, né? Esta é uma região muito problemática e muito conflagrada, onde qualquer pessoa que defenda a natureza ou defenda até a legalidade corre sério risco de vida. Isso aí é uma chance de levar uma sombra de justiça para o setor e para a região.